Abre Aspas veio até o bairro do Recife para saber se as pessoas assistem às séries e como as assistem, se é pela TV ou pela internet. Vamos lá? Você assiste série? Assisto. Por qual meio você assiste? Geralmente Netflix, mas como tem alguns títulos que não tem, eu procuro na net mesmo. Geralmente baixo por torrent. A resolução é melhor e tem mais séries onde eu não encontro em outros sites. Então. Pela Netflix. Eu acho mais simples pelo fato de ter todas as temporadas online e eu poder assistir a hora que eu quiser. Eu acho melhor. Geralmente assisto pelo Netflix, mas também assisto porque na minha casa tem Sky. E você, costuma assistir? Seja bem-vindo ao Abre Aspas, que nesta edição vai falar sobre séries, plataformas de consumo e estratégias de divulgação nas redes sociais. A convidada do programa é Cecília Almeida. Ela é jornalista, professora e doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Cecília pesquisa, entre outros temas, televisão, ficção seriada, redes sociais, novas mídias e consumo. E é por isso que ela está aqui com a gente. Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Bruna. Bem, para a gente começar, você é uma fã que se tornou uma pesquisadora do assunto? Eu acredito que é por aí. A minha trajetória na academia foi muito moldada um pouco também pelos meus interesses pessoais. Acho que no caso da televisão, sim, sempre tive um grande apreço por narrativa seriada desde a infância, adolescência, e levei isso para a academia quando me tornei pesquisadora. Acho que foi por aí. E quais são as principais características narrativas de uma série? A narrativa seriada, ela é a estrutura exemplar da televisão, né? Não por acaso. A televisão encontra na narrativa seriada a sua melhor forma de fazer ficção, né? Por uma questão de enxugamento de custo, inclusive. Você poder aproveitar aqueles mesmos cenários, aqueles mesmos personagens e criar situações repetidas em cima daquilo, né? Então, em geral, eu vou ter 3 tipos de narrativa seriada. Uma que as 3 a gente conhece muito bem, né? Uma em que todos os personagens vão compartilhar o mesmo tema e a mesma história, e essa história vai se suceder a cada episódio, mas cada episódio se resolve nele mesmo, né? Cada episódio tem começo, meio e fim, e a história se acaba ali, e na próxima emissão a gente vê outra história com aqueles mesmos elementos familiares. Outro tipo, que é um tipo muito próximo do folhetim, que é muito parecido com a nossa telenovela, né? Em que toda a emissão se encerra onde a próxima vai começar, né? Com um gancho que chama para a próxima exibição. E há ainda um terceiro tipo, que tudo é novo a cada episódio. O que se repete é uma certa temática. Tem um seriado chamado Black Mirror, que ele tem todos os episódios, eles compartilham a temática de tecnologia, comunicação, algo a ver com o futuro, mas todas as histórias são completamente diferentes umas das outras, né? É o tema que é comum, mas as emissões são diferentes. Então, a gente vai ter aí mais ou menos esses 3 tipos de narrativa seriada nessa estrutura. E por muito tempo, as séries elas foram produtos exclusivos de televisão. Uhum. Isso está se tornando uma coisa do passado? Acredito que sim. A gente tem hoje outros meios que estão produzindo seriado muito bem, né? A gente tem seriados exclusivamente produzidos para a internet, no YouTube, as webséries, e o próprio Netflix, que se coloca aí, o serviço sob demanda, né? Não só Netflix, mas que se colocam aí como um meio do caminho entre televisão e outra coisa mais próximo da internet também. Mas acho que não é mais algo exclusivo de televisão, não. Você falou aí de serviço sob demanda, não é? Uhum. O que seria isso? O serviço sob demanda é aquele serviço que permite que o espectador escolha o momento que ele quer, o conteúdo que ele quer assistir no momento que ele quer assistir, que foge da ideia da grade de televisão, que me obriga a assistir um determinado conteúdo num determinado horário, né? A grade televisiva, eu preciso estar naquela hora, naquele lugar, para poder consumir aquele conteúdo. No conteúdo sob demanda, não.
eu escolho o momento que melhor se adapta à minha rotina para assistir aquele conteúdo que eu queira. Outro termo também muito utilizado hoje em dia é o streaming. O que seria isso? O streaming é uma tecnologia de transferência de dados que vai permitir uma transferência muito rápida de multimídia, vídeo ou áudio, sem que eu precise fazer um download para minha máquina, né? Você imagine que um filme, um seriado, tem um volume muito grande de dados a ser transferido de uma máquina para outra, mas o streaming faz com que eu possa assistir sem precisar fazer o download para minha máquina. E aí por isso que ele termina sendo tão bem sucedido, né? O que eu vou consumir de banda da minha internet vai ser muito pequeno em relação ao que seria se eu fosse fazer download daquele conteúdo. E ao que se pode atribuir o crescimento de plataformas como a Netflix? Acho que exatamente essa facilidade de estar onde o consumidor está, né? O Netflix, não só ele, mas certamente é um pioneiro nisso, dá ao consumidor essa possibilidade de ser visto em qualquer tela, ou praticamente qualquer tela, basta ter uma conexão à internet e em qualquer momento. Então, aquele conteúdo que eu gosto muito de assistir, mas perdi, não tive tempo, eu assisto na hora que eu quiser, quando eu conseguir adaptar a minha rotina, né? Eu adapto aos meus próprios horários. Falando de Netflix ainda, né? No ano passado, a Netflix teve um faturamento superior ao da SBT, que é a segunda maior emissora do Brasil. Então, sobre isso, o que as emissoras brasileiras estão fazendo ou podem fazer para acompanhar esse crescimento? A Netflix, ela vem para o mercado. É engraçado porque a Netflix começa como uma locadora de filmes, né? Simplesmente uma locadora que vai migrando o formato até se tornar a locadora virtual e, finalmente, uma produtora de conteúdo também. E é engraçado que, quando ela começou a entrar no mercado de produção de conteúdo, ela diz: eu quero me tornar HBO antes que a HBO se torne Netflix. Ela coloca de cara que ela está chegando para competir com os grandes produtores de conteúdo e os grandes produtores de conteúdo de qualidade, né? Com essa proposta aí de narrativa que eles trazem, muito próxima à própria HBO, né? A HBO como uma referência nesse sentido. E as emissoras brasileiras, não só pela Netflix, mas por um contexto muito mais amplo em que eu tenho um usuário multiplataforma, um usuário com muito mais acesso a conteúdos em momentos da preferência dele e que não precisa mais necessariamente estar na frente da televisão naquele momento. Então, as emissoras de televisão necessariamente precisaram se acomodar a esse novo cenário, encontrando novas estratégias. E acho que a principal delas é enxergar nesse cenário um aliado, enxergar na internet um aliado, né? Globo tem seu próprio aplicativo de conteúdo sob demanda, né? Eu perdi a novela hoje, mas eu posso, se eu for assinante, assistir o capítulo mais tarde ou o seriado mais tarde. Além de toda a promoção que eles fazem em rede social também, de estar o tempo inteiro chamando a gente para assistir naquele momento que está passando. E aí, todo mundo que usa a rede social e é fã daquele conteúdo se torna um aliado da emissora também, né? Ajudando a falar junto, falar mais sobre aquele conteúdo, fazendo com que aquele boca a boca aumente a repercussão de um conteúdo e faça com que ela cresça, né, em números. Acho que os caminhos têm sido por aí. Além da distribuição de conteúdos específicos para as plataformas digitais, né? Eu ter a novela ou o seriado e ele ter desdobramentos em outras mídias, né? O que a gente chama de transmídia, por exemplo. Então, eu ter o seriado e lançar o blog do personagem ou a websérie. Então, tudo isso é uma forma de garantir a fidelização de uma audiência e sobreviver nesse cenário. Sim. A possibilidade de se assistir a séries fora desse espaço engessado das televisões mudou a experiência de consumo do público. E como é que essa mudança interfere na forma do espectador se relacionar com as séries que ela gosta?
que o espectador gosta? Acho que a gente ganhou uma nova forma de assistir, né? Antes eu necessariamente precisaria esperar entre uma emissão e outra. Eu tenho um seriado que é exibido uma vez por semana naquele horário. Então eu assisti no dia de hoje, aí, ai meu Deus, fico esperando até a semana que vem, 7 dias, que martírio, para poder saber o que vai acontecer com os personagens naquela situação. Como é que eles vão sair daquela situação, tudo isso. E acho que o crescimento do consumo sob demanda, especialmente, não é exclusividade da Netflix, os DVDs já tinham isso, mas Netflix vai pescar justamente nessa tendência, fazem com que a gente não precise mais esperar, necessariamente, né? Eu assisto no meu tempo. Então, eu posso assistir aos 12 episódios de uma tacada só. Né? A maratona, eu assisto uma temporada inteira no final de semana, e é o que se chama de binge viewing. Assisto tudo no final de semana e pronto, me satisfiz, engoli aquele conteúdo e agora esperar quando vai sair mais, né? Isso mexe numa dinâmica da televisão que era muito interessante, que ainda é muito interessante, que é da gente estar assistindo junto, da gente assistir ao mesmo tempo, né? E de a gente poder comentar o que a gente está assistindo. Eu me lembro de ligar para os meus amigos nos intervalos dos seriados que eu assistia para comentar o que tinha acabado de acontecer. Ou no dia seguinte e conversar, ou mesmo na sala de casa, né? Hoje a gente tem isso muito forte, reforçado pelas redes sociais, esse assistir junto, mas se eu prefiro assistir tudo de uma vez, eu saio desse tipo de socialização, né? Eu assisto sozinha, eu assisto no meu tempo, e no meu tempo significa se isolar também, né? Eu e aquele conteúdo exclusivamente, uma relação exclusiva. Então, acho que tem aí esses dois lados. Cecília, a série House of Cards é um produto de sucesso da Netflix, produzido a partir de cultura de resultados. Você pode explicar como funciona esse tipo de produção e se ele é um caminho para ganhar o público? House of Cards, na verdade, acho que os grandes sucessos da Netflix seguem esse caminho, né? E que é um caminho tendencioso, né? Que a gente tende a ver mais coisas como essa daqui para frente, né? O que é que aconteceu neste caso? A Netflix tinha sua base de assinantes antes de fazer o seriado, e ela observou pelos hábitos dos seus próprios assinantes, né? Vocês sabem que toda vez que você dá play em alguma coisa lá no catálogo, isso é registrado. A Netflix sabe o que é que você assistiu, quanto tempo você ficou naquele episódio, naquele seriado, qual é o que você abandonou mais cedo. Ele tem todos esses dados sobre você, né? Inclusive, isso é o que norteia o sistema de recomendação dele na hora que ele indica. Eu acho que você vai gostar também desta outra série. Não é por nada, é por tudo que você já assistiu e tudo que todas as outras pessoas já assistiram e também gostaram, né? E continuaram assistindo. Então, eles são capazes de fazer esse cruzamento pelos algoritmos que a Netflix tem. Então, o caso do House of Cards foi uma leitura algorítmica dos hábitos dos seus consumidores. Eles sabiam que um drama político, estrelado pelo Kevin Spacey, possivelmente faria sucesso, dirigido pelo David Fincher, possivelmente seria uma receita de sucesso. E eles foram lá e fizeram. Também sabiam que o consumidor do Netflix prefere assistir de tacada, né? Assistir de uma vez só todos os episódios. E aí isso também balizou a escolha deles de disponibilizar toda a temporada de uma vez, em vez de lançar homeopaticamente. Eles tomaram essa decisão porque eles sabiam como é que a gente se comporta dentro da plataforma deles. Então, tudo é muito friamente calculado lá dentro. E isso é uma tendência quando se trabalha com rede, sim, né? Todas as plataformas sociais têm seus algoritmos
nos classificando, né, de alguma forma. Facebook, Twitter, todas elas vão ter a sua própria forma de nos interpretar, né, e nos classificar de alguma forma. Então, acho que não só para seriado, não só para a produção de conteúdo audiovisual, mas isso é certamente uma tendência. Ainda falando sobre Netflix, recentemente a Netflix Brasil realizou algumas ações curiosas para promover suas séries, né? A gente tem um exemplo que é o vídeo 360 graus em realidade virtual da série Stranger Things e que estão disponíveis no YouTube. Esse tipo de estratégia gera, de certa forma, bons resultados? Acho que a Netflix acertou demais na forma de divulgar seus conteúdos por entender quem seu público é muito bem. Por entender que seu público é um público nativo digital, que está imerso a esse meio, né? E que utiliza essas ferramentas amplamente, né? Ou pelo menos tem o interesse de usar essas ferramentas. Então, Stranger Things foi muito além de um marketing tradicional, né? Fez aproveitou todo o clima da série, que tem um monte de referência dos anos 80, e começou a pescar nisso para fazer novas estratégias de promoção também do seriado. A gente vem aqui no Brasil, a série é promovida com o vídeo da Xuxa. Sim. Assim, e isso é o quê? É entender quem é o público. Tem toda uma estratégia global e uma estratégia local pensada especificamente para a segmentação. Eles entendem que trabalham com um público segmentado, entendem que trabalham com um público muito interessado no digital, que é o produto deles. Então, usufruir dessas plataformas é certamente colher bons resultados por conta disso. Cecília, muito obrigada pela nossa conversa. Obrigada a vocês pelo convite. O Abre Aspas fica por aqui. Você pode ver esta e outras produções do LabJOR TV no Facebook. Pode também dar sugestões de temas para as próximas edições e fazer comentários. Por exemplo, gostou do novo cenário do programa? Conta lá pra gente. Pelo Instagram você acompanha os bastidores de todos os trabalhos do LabJOR TV. Até mais!